chegando o teu dia. As nuvens estão sendo escolhidas pelo meu imenso amor. Amada vista, se tu és formosa, forte e fiel. O melhor tempo já chegou, o melhor tempo já chegou. O melhor tempo já chegou, o melhor tempo já chegou. Eu venho te curar. Eu venho te libertar. Eu venho te restaurar. Eu venho te amar. Aleluia! Eu venho te curar. Eu venho te libertar. Oh, eu venho te restaurar. Eu venho te amar. Você crê nisso? Você quer? Rei dos reis, Senhor dos senhores, Príncipe da paz, Homem da Galileia, Todo-Poderoso, Jesus. Andou por sobre o mar, paralíticos fez andar. Ele é poderoso. Abriu o mar vermelho, fez Israel passar. Ele é incomparável. A tua glória enche a terra. A tua glória enche os céus. A tua glória enche minha vida, Senhor. Tua glória enche a terra. Tua glória enche os céus. Tua glória enche a igreja, Senhor. Tu és soberano, Rei do universo. Tu és o único.
minhas feridas, que lava minha alma, que conservas em paz. Eu te amo. Encher a minha vida, tu és o único Deus que cura minhas feridas e lava minha alma e conservas em paz. Eu te amo. Eu te amo, Senhor. Tu és soberano, Rei do universo. Dos reis, Senhor dos senhores, Príncipe da paz, homem da guerra, todo poderoso, Jesus, Rei dos reis, Rei dos reis, Senhor dos
Ele é incomparável. A glória esse lugar, tua encher esse lugar. Abre o mar vermelho, abriu o mar vermelho, fez Israel passar. Ele é poderoso, andou sobre o mar, paralíticos fez andar. Ele é incomparável. Tua glória encherá esse lugar. Tua encherá esse lugar. Tua glória encherá esse lugar. Tua encherá. Xerere cararalamasse, cararalamaçaira canefly. Tua glória encherá, profetiza isso. Tua encherá esse lugar onde você está, onde tua família, tua casa, tua cidade. Oh Deus, glória da segunda casa, Senhor. Nós somos a segunda casa, Senhor. Será maior que a primeira, Senhor. Aquela casa que não foi construída por mãos de homens, Pai, mas foi o Senhor que fez, Pai. O Senhor criou, Pai. Vem, fortalece-nos, abre o nosso entendimento, nos revela quem somos, Pai. Chega, a tua glória, ela toque a terra através das nossas vidas, Senhor. A verdade é essa, Pai. Que a tua glória toque a terra através de nós, onde vivemos, onde estamos. Oh Deus, é a nossa oração, Pai, por cada um de nós. É a nossa oração por celebração online, Senhor. É a nossa oração por cada um que vê esse culto, Senhor. Que se estabeleça a tua glória, que se fundamente a tua casa, Senhor. A casa que não é uma casa de negócios, Pai. Oh Deus, mas a tua casa, tua presença, Senhor. Você pode levantar as mãos aos céus e dizer isso. Eu sou a tua casa, Senhor. Nesses dias, sobre a terra, e eu sou tua presença sobre essa cidade.
Levanta-nos, Senhor. Estabelece-nos, Senhor. Aleluia. Você pode bater palma pro Senhor bem forte. Oh, Deus. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. 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 Vamos exaltar o Senhor. Em Jesus, exaltamos o teu nome, tua glória faz tremer em céu, o céu tocando aqui. Vamos dizer isso de novo, bem bonito, bem forte. Ei Jesus, exaltamos o teu nome, tua glória faz tremer terra e céu. Posso ouvir o quê? O som do céu tocando aqui. O som do céu tocando aqui. Espírito vem, Espírito Santo, quebranta o meu ser. Faz o céu descer. Diga isso. Espírito vem, quebranta o meu ser. Espírito vem, faz o céu descer. Faz o céu descer. Ei Jesus, vamos juntos. Ei Jesus, exaltamos o teu nome, tua glória faz tremer terra e céu. Posso ouvir o som do céu tocando aqui. Ei Jesus, exaltamos o teu nome, tua glória faz tremer terra e céu. Som do céu, som do céu. Tua voz é importante. Espírito vem, Espírito vem. Tua voz é importante nesse momento. Meu ser, oh. Espírito vem, libere tua voz, celebração, levanta ser. Oh, Espírito vem, Espírito Santo, quebranta o meu ser. Cheia lá, Espírito vem, faz o céu descer mais uma vez. Espírito vem, oh, quebranta o meu ser. Espírito vem, faz o céu descer, faz o céu descer. Ei Jesus, exaltamos tua faz tremer. Posso ouvir o som do céu tocando aqui. Oh, o som do céu tocando aqui. Espírito
Diga para a pessoa que está próxima a você, tua casa, melhor tempo já chegou, melhor tempo já chegou. Melhor tempo já chegou, melhor tempo já chegou. Celebração online. Vem dançar comigo, vamos celebrar a vitória. Melhor vinho, já te dou. Vem dançar comigo, vamos celebrar. O que você vai celebrar? Vamos celebrar a vitória. Vamos celebrar a vitória. Senhor, nós passamos pelas portas, pelo novo e vivo caminho, através do sangue do Cordeiro Santo. O véu foi rasgado de cima a baixo e um portal se abriu, Pai. Um portal do novo tempo, Senhor. Pelo novo e vivo caminho, e não pelo nosso caminho, não pela nossa força. Não pela escravidão, Pai, pela falta de entendimento, pela condenação. Não, Senhor, mas pelo aquilo que o Senhor fez. E nós assumimos isso. Nós assumimos o Teu sacrifício. Nós dizemos que Tu és o Cordeiro de Deus. Amém, queridos? E que abriu esse portal para nossas vidas, de um novo tempo, e as coisas velhas ficaram para trás. Eis que o Senhor faz nova todas as coisas, Senhor. Sobre nós, sobre aquilo que o Senhor disse, que nós somos a Tua igreja e as portas do inferno não prevalecem contra a Tua igreja, Senhor. As portas do inferno, elas fecham, elas recuam. Na verdade, nós fechamos essas portas, Senhor. Oh Deus, aleluia. Xarabassorekamafai. Cada casa, cada família, a Tua igreja é abençoada nessa noite para a glória do Teu nome. Bata a palma para o Senhor, queridos. Aleluia. Está na hora do Jump Kids. Yeah. Olá, turminha, tudo bem com vocês? O nome da nossa história de hoje é A Oferta da Viúva Pobre. Certa vez, Jesus entrou no templo em Jerusalém e se assentou perto do lugar onde as pessoas costumavam depositar suas ofertas. Ele começou a observar a todas as pessoas que ali passavam. Muitas dessas pessoas possuíam muito dinheiro e iam ali e depositavam grandes ofertas generosas. Eles deixavam suas moedas caírem
para que pudessem fazer bastante barulho e para que todos ali pudessem perceber o quanto eles estavam ofertando. Neste momento, então, entrou ali no templo uma senhora muito simples. Ela entrou bem devagarzinho, não queria ser notada, mas Jesus começou a observá-la. Ela então se aproximou do local onde se colocavam as ofertas e depositou ali 2 moedinhas. Parecia pouco perto do que os outros haviam depositado. Mas nesse momento, então, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: em verdade vos digo que esta senhora, esta viúva pobre, ela depositou mais do que todas as outras pessoas, pois os outros depositaram aquilo que lhes sobrava. Ela, porém, depositou tudo o que tinha. Então, nesse momento, essa oferta que parecia tão pouco, que parecia tão simples, se tornou algo grandioso, pois ensinou a todos que não importa a quantidade que se ofertava, mas sim o que estava no seu coração. Certo, turminha? Essa então foi a nossa história de hoje e eu espero vocês na próxima semana. Tchau, tchau! Amém. Estamos aqui em celebração online, estamos aqui nessa estrutura aqui de culto, ainda em Pentecostes, última vez nessa estrutura de celebração online para compartilhar um ensino para nós, falando-se ainda de, então, Shavuot, que significa colheita. Eu creio que nós estamos nesse tempo de colheita, estávamos falando aqui agora, e hoje eu estava falando com um discípulo, um presbítero, e falando com ele, eu estava pensando quanto que Deus tem liberado sobre a nossa vida e sobre a nossa história. Quantas coisas na nossa vida pessoal tem nos dado, tem liberado para nós, tem feito, tem cumprido a palavra dele. E nós temos percebido juntos que de fato é um momento muito especial, e olhando para as Escrituras, e olhando para hoje, e olhando também de que a nossa vida está em Deus, é o melhor tempo da nossa vida. Assume isso. Assume isso a nível emocional, físico, espiritual, que seja o melhor tempo da tua vida, que Deus te levanta, que Deus te estabelece, Deus te ajuda, Deus te fortalece, Deus te leva para um lugar que você nunca viu. Eu creio nesse momento que Deus está fazendo isso na nossa vida. No início do ano nós estávamos orando, na virada do ano, e eu estava sentado no sofá, orando junto com a família, e nós entendemos isso, desse tempo. E, como diz as Escrituras, e por isso estamos alegres. Amém? Posso ouvir um amém aí? Então, amém. Celebração online, nós estamos nesse lugar, estamos vivendo esse momento, e que Deus nos fortaleça nessa semana. Temos uma semana pela frente de colheita, de Shavuot, de colhermos como Ruth, que chegou ali em Belém, encontrou Boaz, o restaurador da vida dela, de Noemi também, e construir uma história dentro disso, dentro da colheita. Nós estamos nesse período. E já começando a palavra hoje, o ensino aqui, eu estava estudando, vendo a diferença da questão da colheita do tolo e do sábio, quando ele lança a semente e ele espera por colher algo. Primeiro, o tolo e o sábio, isso é algo real, queridos. Não se assuste, não. O tolo, ele pega a mesma medida de semente do sábio e ele consegue construir com isso a mesma coisa. E não se assuste, isso é bíblico. Ele muitas vezes até colhe mais, mas ele é tolo. Por que ele é tolo? Porque ele não espera o tempo.
ele faz da maneira errada, ele procura um caminho errado, ele não vai até o fim, porque ele é o tolo. O tolo, ele não tem o discernimento do tempo de Deus, da palavra que Deus tem. Essa semana a gente falou bastante sobre isso nas lives, o presbítero. O tempo de Deus, ele não gosta disso, ele quer da maneira dele, da forma dele, do jeito dele. E o sábio não, o sábio ele colhe a medida certa. Percebe isso? Faz sentido? Só que a diferença do sábio e do tolo, qual que seria? O sábio, ele estrutura coisas eternas e o tolo não. O tolo, ele colhe só para abastecer sua vontade, aquilo que ele acha, aquilo que ele quer, a limitação da sua alegria, e por isso não dura. Pelo contrário, em algum momento isso vai cair. Eu nunca vi diferente. Outra coisa que a diferença do sábio e do tolo é que o sábio espera o tempo, o tolo não. E eu quero dizer para vocês, em Deus, olhando para as Escrituras, muitas coisas de homens e mulheres de Deus não foram assim, rápidas. Foram coisas que demoraram. Só que o sábio, ele encontra nessa espera força em Deus. Ele aprende com Deus, ele aprende com as Escrituras. O tolo não, o tolo massacra a alma dele. O tolo escraviza pensamentos, murmura, faz a coisa, sabe, de uma maneira pesada e pesa também naquele que estão ao lado. O tolo, ele tem, como fala, não discernimento no Deus, no Cristo, na palavra de Deus, no Espírito Santo. Ele tem uma, como falei essa semana, mas ele vive de momentos e não de estabelecer a vida dele. Então, eu vejo isso em Pentecostes. Eu vejo isso na vida de Ruth, de Noemi. O que Noemi fala? Lá em Ruth capítulo 2, que ela saiu de Belém com as mãos o quê? Cheias. Com as mãos cheias. E ela perdeu o quê? Na sua tolice. Vamos dizer assim. Só que ela volta para Belém como? Com nada. Zerada, perdeu tudo. Só que em Belém, que significa a estrutura, né? O nascimento, né? Jesus, se olhar para a obra, para a vida dele, ele vive, ele nasce, né? E depois Nazaré, a vida dele. O quanto que Noemi precisou aprender isso, né? Retornou para Belém, saiu de mão cheia, ficou vazia, simplesmente saiu da presença de Deus, foi para um lugar de sentimentos vazios, de coisas que se perde o sentido, tem experiências terríveis, tem sensação de bem-estar. Vocês conseguem perceber isso?
e não uma convicção, e não uma alegria no Senhor, e não uma paz que nós temos no Cristo, na palavra de Deus. Perde situações aí, volta para Belém, quebrada. A única coisa que ela tinha, que eu acredito que Deus teve misericórdia, foi de... É porque a gente não gosta de contextualizar e falar muito sobre isso, porque a gente tem, amém por isso, nada errado, a gente tem por mania pregar só coisa boa de Noemi, mas só por ela ter estado com moabitas, ela está errada. Vocês entendem isso? Percebe isso? Todos aí percebem? Ela se aliançou erradamente com povos errados. Estava no lugar errado e parecia que estava tudo certo. Se aliançou com figuras erradas, então acontece tudo aquilo com ela e a misericórdia de Deus traz ela de volta. E por que eu estou falando isso hoje em celebração online, nessa última sessão, vamos falar assim, de Bíblia, de palavra, de ensino, falando sobre colheita, sobre Pentecostes? Que nós podemos, de Pentecostes para frente, manter aquilo que Deus tem nos dado, olhando, queridos, principalmente para o nosso coração e para aquilo que Deus é, para aquilo que Deus quer falar conosco, quer nos ensinar diariamente na nossa vida, na nossa história. Faz sentido para vocês? Amém aí? Amém. Nós podemos. Nós estamos em junho, eu quero ir para Festa dos Tabernáculos, eu quero ir para outubro, também colhendo em outubro e celebrando em outubro o máximo, vou falar o pico da colheita, da celebração, da alegria. Mas como? Olhando o meu coração e Deus, aquilo que Deus quer interagir na minha vida, na minha história, na minha família, em tudo. Então, em Hebreus, eu estou aqui com o sol agora, ele batendo aqui bem na palavra de Deus, aleluia, ele está se pondo, amém? Eu queria ler alguns textos de Hebreus, primeiro capítulo 9, liga aí a sua Bíblia, hoje nós vamos um pouquinho mais fundo na palavra. Hebreus 9, versículo 3 diz assim: depois do segundo véu, vinha o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Eu vou ler de novo, estou em Hebreus 9, versículo 3. E depois do segundo véu, vinha o tabernáculo que se chamava o Santo dos Santos. Então, quando eu falo que eu tenho uma vida diária com Deus, apesar de que nesse ritual que Hebreus está ensinando, contando uma história de sacrifícios, o sacrifício do sumo sacerdote era entregue uma vez por ano, ok? Não era diário. Só que eu estou falando hoje da nossa vida diária depois de Pentecostes. Como vai ser? Como foi a vida de Ruth? Queridos, Ruth, nada mais, nada menos, Jesus faz parte da genealogia dela. Então, alguma coisa boa ela fez. Aleluia. Alguma coisa boa ela fez. Nada mais, nada menos que Davi faz parte da genealogia dela. Alguma coisa ela deu de boa de continuidade na vida dela. O nosso dia a dia, o nosso tempo, os processos que Deus tem querido ensinar a nós. Eu tenho ouvido muito falar esses dias essa palavra processos, do nosso dia a dia, daquilo que Deus
faz, quando eu fujo disso, quando eu fujo do meu dia a dia, daquilo que, Deus tem nos chamado a interagir, queridos, isso é uma corrupção. Eu estou fugindo daquilo que Deus, Então, voltando aqui, esse sacrifício do sumo sacerdote, ensinado aqui por Hebreus, ele era anual, mas, se tratando de nós, a gente vê que do primeiro lugar, que era o átrio, tinha ali, vamos falar, a movimentação, a lavagem das mãos, a chegada no lugar, e ali poderia ter pessoas, fora o sumo sacerdote. Depois dali, vinha o Santo dos Santos, e ali já ficava uma coisa mais concentrada para a liderança. E já era um lugar já de confissão, de arrependimento, porque o sumo sacerdote, um só, o principal, só ele iria para o Santíssimo. Então, preste bem atenção nisso. Isso aqui é uma coisa que Deus tem falado comigo. Preste atenção aí, pastora, presbítero, líderes. Esse véu, que separava esses lugares, e que quando Jesus morre, ele é o quê? Ele é rasgado de cima a baixo. Era ele que, vamos falar assim, organizava a situação. Átrio, Santo dos Santos e depois Santíssimo Lugar. Só o sumo sacerdote entrava no Santíssimo Lugar. Esses véus, ele separava o homem e ao mesmo tempo ele guardava o homem dele ter o procedimento certo naquilo que ele estava fazendo ali naquele momento. Presta atenção que você vai entender. Então, esses véus em Jesus, ele foi rasgado. E Jesus, ele passou a ser o quê? Não um sacrifício somente anual, e não só essa simbologia que havia anualmente. Em Jesus, os véus foram retirados, e por ele, existe um caminho. Presta atenção. Muitos, infelizmente, não entendem o Cristo como caminho, apesar de muitos falarem, eu sou de Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque muitos ainda, infelizmente, por não terem Jesus no caminho, e eu acabei de falar que nós temos um ano pela frente, Jesus é o caminho desse ano que eu tenho pela frente. A vida fica cheia de quê? De véu. Ou, no plural, como se chama? Véus. Véus. Há limitações. A presença de Deus fica como? Livre ou limitada? Fica limitada. Porque Jesus não é o Senhor. Eu tenho uma casa. Aqui Cristo é o Senhor da minha casa. A palavra de Deus é o que a gente busca, É o centro da nossa vida, da nossa história. Então, o Hebreus estava falando, olha, é isso que ele está ensinando. Nós temos um ano pela frente. Nós temos até tabernáculos, vamos falar assim, muitas coisas para serem vividas. Agora, como? Fala para a pessoa que está do seu lado, celebração, fala aí dentro da tua casa. Em Jesus. Vou ler aqui para nós. Agora, Hebreus capítulo 9. Versículo 11. Mas Cristo, ao vir como sumo sacerdote das coisas boas que virão por meio de um tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos, isto é, não desta construção.
Aí eu vou pular lá para o versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes ao Deus vivo? E por isso ele é o mediador do Novo Testamento, para que por meio da morte, para a redenção das transgressões cometidas debaixo do Primeiro Testamento, os chamados possam receber a promessa da herança, o quê? Eterna. Por onde há testamento, necessário é que venha a morte do testador. Só até aí. Então o Hebreus está falando que, olha, nós temos um caminho pela frente, nós temos um ano pela frente, nós temos coisas excelentes pela frente. Agora eu vou falar de uma outra coisinha aqui para nós, nesse ensino. Nós temos a Páscoa, que Jesus morre, que Jesus ressuscita. Ele liberou esses véus. Agora o lugar em Jesus está livre. Nós somos adoradores, nós podemos viver isso. E olhando para Deus, nós podemos ter a nossa consciência em Deus lavada pelo Senhor. Nós estamos livres. Fala para o teu irmão, o caminho está livre, querido. Mas não esquece, em Jesus. E nós temos grandes coisas para viver nesse tempo. E nada mais, nada menos que o sangue de Cristo, ele nos lavou, ele nos lava para a gente chegar em toda promessa que ele tem para nossas vidas. Então, nós temos um ano pela frente, nós temos tantos processos pela frente, né? De junho ainda, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, tantas situações que no nome de Jesus, receba isso no teu coração. O Cristo vai ser tudo para você de uma tal maneira que você vai ter confiança, estabilidade, força, coragem, fé, alegria, disposição. Mais o que? Vamos falando aí. Vigor, entendimento, sabedoria, amor, paz, alegria, sem véu, queridos. O tabernáculo está totalmente livre e Jesus inaugura, inclusive, isso. Nós somos o tabernáculo de Deus aqui na terra. Nós somos o lugar que Ele habita. Agora, habita para quê? Para que eu possa viver tudo que Deus tem para nossas vidas. E o que isso tem a ver com Pentecostes? Porque foi em Pentecostes que esse caminho foi inaugurado, queridos. Ele se fez lá em Páscoa. Jesus morre em Páscoa. Os véus foram o quê? Rasgados. O caminho se abriu. Os discípulos, Maria, algumas mulheres, a mãe de Jesus, e os 120 estavam ali em Jerusalém. E agora o que nós faremos? Foi o que a primeira pregação surtiu efeito para quase 3.000 pessoas que ouviram a proclamação de Pedro e os 11 que estavam ali. E o que faremos? O caminho está aberto. Aí a igreja, ela inicia ali. Então, eu tenho aprendido esses dias, queridos, o quanto que Deus tem nos chamado para um entendimento no Cristo, que nos faz entender, por exemplo, que Cristo, ele é o cabeça da igreja. É isso que a palavra diz ou não? Cristo é o noivo, é o cabeça. E o que tem de, por exemplo, igreja, hoje é festa, né? A gente abre-se igreja. Agora, será que igreja tem entendido os processos de Deus, o tempo de Deus? Quanto que eu ouço de tolice, igreja virando métodos, igreja virando, parece que sei lá, uma franchise de alguma coisa. Igreja não.
Em Jesus, igreja vive os processos de Deus. E o quanto que é difícil eu entender, queridos, que o Senhor tem nos chamado para outra coisa, senão nós assumirmos o Cristo na nossa vida e falarmos: Senhor, eis-nos aqui, nós queremos a Ti. Foi isso que Maria, os discípulos, os irmãos de Jesus e algumas mulheres estavam ali fazendo, porque a palavra diz que eles estavam unânimes ali. E depois da primeira pregação, quase 3.000 pessoas. E eles iniciaram o estudo aonde? No Cristo. Então, o Cristo é o quê? É o caminho. Fala para o teu amigo aí, para a tua família, celebração online, fala na tua casa, onde você estiver, o Cristo é o caminho. Amém? Agora eu estou no versículo 24, eu estou no capítulo 9. E a palavra diz assim: porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, que são figuras do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora aparecer a presença de Deus por nós. Nem também para se oferecer com frequência, como o sumo sacerdote entrava no santo lugar, de ano em ano, com o sangue alheio. Então, o que Hebreus está dizendo no versículo agora 28? Assim também Cristo ofereceu-se uma só vez para levar os pecados de muitos, e para aqueles que o buscam, ele aparecerá pela segunda vez sem pecado para salvação. Jesus, queridos, é o caminho de todas as coisas. Pastor, mas a gente sabe disso. Pastor, mas eu sou de Jesus. Queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Um dia eu estava conversando com a pastora e eu estava falando para ela: Fê, salvação é uma coisa muito íntima e muito pessoal. Lembra que a gente estava falando isso? Eu não consigo dizer se um fulano foi salvo ou não. Eu não consigo dizer isso. Se ele foi para o céu ou foi para o inferno. Mesmo até se ele estava longe daquilo que a gente chama de igreja. Eu não consigo. Agora, eu consigo assim, olhar para as Escrituras, para a palavra de Deus e ver que Jesus nos ensina a palavra sobre frutos, sobre testemunho. O que a gente testemunha? O que a gente frutifica e aquilo que a gente é. Isso eu posso ver. Então, tem muita gente que fala que é de Jesus, mas não testemunha um Cristo. Perceberam ou não? Que não dão frutos do Cristo. Na vida pessoal, na igreja, aonde for. E o que Deus tem nos chamado para esse tempo? Senhor, nós queremos, como diz, desculpa a expressão aí, acho que não tem problema não, nós queremos arrebentar a boca do balão. O que seria isso? Nós queremos viver o Cristo. Nós queremos aprender o Cristo. Nós queremos proclamar o Cristo. Nós queremos viver isso, né, entre nós. Hoje eu estava na madrugada, foi muito, eu quero entrar numa outra coisa agora, foi muito difícil de eu dormir, fiquei para lá, para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, meu Deus do céu. E eu falei: não, eu vou perseverar, vou ficar deitado aqui, vou perseverar, não vou levantar, mas não consegui. Eu falei: peraí, o Senhor está me chamando para orar. Entendi. Comecei a orar. E daqui a pouco comecei a orar por uma pessoa específica. Aí levantei de manhã, estava lá uma ligação dessa pessoa. Liguei
pastor, Deus me deu um livramento hoje. Aí o que aconteceu? Aí ele me contou o que aconteceu, um livramento, queridos. Um acidente. Eu orei com ele, comecei até a chorar diante de Deus, eu e ele. Por que eu estou falando isso? Quando a igreja de Jerusalém, ela inicia com o Cristo sendo cabeça, Deus envia sobre eles quem? O Espírito Santo. E o Espírito Santo passa a ser o condutor da vida deles. Jesus fala assim, vocês não vão estar sós, eu enviarei sobre vós quem? Consolador. E ele vai ensinar vocês o caminho. Eu quero dizer para vocês, o Espírito Santo está com a gente. O Espírito Santo te guarda, te guia, ele abre portas, ele fecha portas. Você quer ele para a tua vida? Ele te leva para o deserto, ele te tira do deserto. Não precisa amarrar não, calma, não fica com medo. Ele traz para a tua vida toda a capacitação que você precisa, como essa madrugada. Então, nesse caminho desse ano, vamos falar assim, se for no calendário de Deus, lá em, vamos lembrar disso? Êxodo capítulo 12. Este mês será o primeiro mês lá na Páscoa. Só que 50 dias depois da Páscoa, o que teve? Pentecostes, 1 mês e meio depois. Então vamos dizer que se fosse no calendário, se é o calendário de Deus hoje, apesar de que a gente está no gregoriano, amém? Mas no calendário de Deus nós estamos no 2º mês. Se fosse aquele lá, de Deus, amém? Nós temos mais 10 pela frente, sim ou não? Eu quero dizer para vocês, irmãos, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele testifica em nós. Ele nos conduz. Foi o mesmo Espírito, presta atenção nisso, celebração, nós aqui, que fortaleceu Abraão quando ele esperou por 25 anos a promessa. O mesmo que fortaleceu a Daniel ali na cova dos leões. Amém? Ele está aqui, queridos. Ele testifica em nós daquilo que Deus tem nos chamado nesse tempo. Ele nos capacita, ele fala conosco, ele nos fortalece, ele nos guarda. Ele guarda a tua entrada, a tua saída. Ele te estabelece na promessa que Deus tem para a tua vida e para a tua história. Então, o autor de Hebreus, nesses capítulos aqui, ele está ensinando sobre isso. Olha, todo o ritual que existia naquele tabernáculo, hoje, nós estamos vivendo em um novo tempo. E Jesus é o novo e vivo caminho. Vamos fortalecer isso? Olhando para a palavra de Deus, vamos lá em Efésios, capítulo 5. Efésios capítulo 5, só para fortalecer. Efésios 5, versículo 23. Efésios 5, 23. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Queridos, quando não há entendimento no Cristo, marido não é cabeça de mulher coisa nenhuma. Isso é balela. Quando não há entendimento no Cristo, o homem não quer se posicionar e a mulher também não. Como mulher submissa, e o homem
aquele que traz nas suas mãos a bênção para sua casa. Isso que é Bíblia. Agora, quando a gente luta contra o Cristo, isso não é verdade. Mulher não quer se submeter a coisa nenhuma. Submissão é escravidão, sujeição é escravidão. No Cristo não é. Por que no Cristo não é? Porque nós estamos cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos ajuda. Ainda mais esses ensinos que tem por aí hoje, acerca dessas coisas. O lado feminino da sociedade, o lado masculino da sociedade, as coisas perdendo os valores. Quantas pessoas a gente teve problema com isso? De ensinar, de colocar, por quê? Porque não queriam o quê? O Cristo. Percebe, não? Só que pelo novo e vivo caminho é o que nós vamos andar. Eu quero ser cheio de Deus, queridos. Cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio da promessa de Deus. Então, o quanto que a igreja de Jerusalém assumiu isso. E ela rompeu, queridos, em tantas coisas. Então, quando Paulo está ensinando para a igreja de Éfeso sobre destino, predestinação, eleição, que aí lá no capítulo 1 é aquelas velhas briguinhas, eu sou eleito ou sou predestinado? Se eu sou predestinado, eu posso perder a salvação? Que eu estava falando aqui. E se eu sou eleito? O eleito não perde salvação. Ele pode aceitar Jesus e viver no pecado que ele é eleito. Essas doideiras que existem. Só que quando Paulo ensina sobre predestino, o predestino é aqui na terra, queridos. Nós podemos assumir um destino na terra. Com quem? Com Cristo. Boa. Meu destino. Agora, eu posso assumir o meu também. Como não? Aleluia. E os eleitos são aqueles que são salvos em Jesus. E que desenvolvem a sua salvação. Então, Paulo está ensinando sobre essas coisas. Paulo está ensinando sobre dia a dia. Paulo está ensinando sobre igreja. Paulo está ensinando sobre identidade. Paulo está ensinando o que é a igreja. Olha o que um dos versículos que eu digo mais poderosos, que eu gosto de ler sempre, Efésios capítulo 3, versículo 16. Para que vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito, no homem interior, para que Cristo habite no vosso coração, pela fé, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender, como a todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a profundidade e a altura, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Posso ouvir um aleluia bonito aí? Aleluia. Isso está em Cristo, irmãos. Isso está depositado no Cristo. De você conhecer Ele diariamente, nesse caminho desse ano que vem pela nossa frente. Jesus é o centro da sua vida. Jesus abre portas. Jesus destrói as obras do diabo. Jesus já destruiu isso. O Espírito Santo te leva a viver um melhor tempo da sua vida. Amém, queridos? Jesus te leva, o Espírito de Deus te leva, porque o Cristo é isso aqui. Aleluia! Então, vamos fortalecer um pouco mais? Agora vamos voltar um pouco mais à Bíblia, lá em Atos, capítulo 2, versículo 46. Atos, capítulo 2, estamos já terminando.
Atos 2, versículo 46. E perseverando todos os dias, concordentemente no templo e partindo pão de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que iam sendo salvos. Eu quero profetizar uma coisa no nosso meio, irmãos. Eles comiam como? Singeleza de coração. Mas o quê? Alegria. Mas o quê? Sinceridade, singeleza, alegria. Eu quero profetizar isso no nosso meio. Vocês assumem isso na vida de vocês? A alegria, queridos. Irmãos, quantos anos eu percebi o quanto você viver em comunidade, quando não há perseverança, quando Cristo não é o cabeça, essas coisas se tornam pesadas. Não tem alegria, não tem singeleza, não tem sinceridade. É peso. Presta atenção. E quando Deus tira isso, e eu creio que a igreja de Jerusalém estava vivendo isso, é para que a gente possa assumir isso na nossa vida. Assumir o quê? Nesse caminho, em Jesus, eu persevero. Eles comiam diariamente com alegria e singeleza de... Aí a palavra diz o quê? Muitas vidas eram o quê? Acrescentadas, salvas. Por quê? Eu vejo Hannah muitas vezes falar para mim, e eu já falei para ela que eu amo essas coisas. Ela está ligada na rede social, em movimentos, né? Em movimentos. E de pessoas a gente percebe. Pessoas com quê? Alegria. E não esse evangelho como é? Mogorrento, como é? Eu sei, queridos, o que eu estou falando. Porque eu sei já o que eu carreguei nas minhas costas. Esse evangelho não tem alegria. Não tem alegria. Não tem singeleza. É um negócio pesado. E ninguém consegue ficar, queridos. Eu costumo dizer assim, celebração online. Se fosse eu, no início da caminhada, eu não caminharia com gente assim. É isso aí que quer? Que igreja? Quer isso não? Vocês percebem isso? Não quero isso não. Gente com religião, gente, um fala do outro, peso, competição, dissensão, não entendem propósito, caminho, processos, como se chega. Uau! Eu quero declarar, irmãos, esse tempo maravilhoso de alegria, de a beleza do Senhor na nossa vida, porque Ele é o noivo. E um ano fortalecido. Deus fortalece a tua vida e a tua casa. Deus fortalece o teu entendimento. Deus te dá revelação em Jesus, na palavra de Deus. Deus
te leva a um chamado profético na tua vida, na tua história. Deus te leva a tocar teus vizinhos, jovens. Deus te leva a prosperar na tua vida pessoal, financeira, tua vida profissional. Deus te leva a ter amor no meio da comunidade, junto com os líderes que Deus separou, como diz ali em Efésios capítulo 4, versículo 11, como a igreja de Jerusalém viveu, que tinha ali líderes, sacerdotes, homens de Deus, discípulos de Jesus, que estavam à frente do povo, fazendo o que? Eles eram melhores do que o povo? Não, mas eles eram aqueles que foram chamados para ensinar no meio do povo, tão somente isso, cada um no seu lugar. Deus te leva a um ano cheio de prosperidade, as portas se abrem sobre a vida da vida e da tua história. É o que eu estou profetizando. Posso ouvir um amém aí, gente? Amém. Deus levanta vocês, a história de vocês. Deus movimenta as águas sobre a vida de vocês. Deus faz coisas tremendas em tudo aquilo que, Ele tem nesse tempo. Agora, tudo isso como? No Cristo, queridos. Como que eu vou perseverar? Olhando para Jesus, o autor e o consumador da minha fé. Como que eu vou chegar naquilo que eu tenho como objetivo, como meta estabelecida? Olhando para Jesus, aquele que me fortalece a cada dia. Como que eu vou, viver toda a promessa que Deus tem nessa semana para mim? Olhando para Jesus, olhando para a palavra. Aleluia, o Espírito de Deus está sobre nós. Então, que seja um pós-Pentecostes cheio do Cristo, cheio do Espírito Santo, e que a gente chegue em lugares extraordinários. Eu queria pedir para a pastora, de onde ela estiver, ela orar por nós, em nome de Jesus. Ora por nós, profetiza, Fernanda, profetiza entre nós. Vamos nos levantar, aqueles que querem viver isso na sua vida e na sua história. Levante da sua cadeira e concorde com a oração, com aquilo que vai ser orado, com aquilo que você vai falar aqui agora. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Amém, Senhor. Nós Declaramos, declaramos, Pai, que Tu é o poder, a vida, Senhor, e o Senhor vem mesmo nessa noite nos vivificar. Aleluia, Pai. Vivifica no Senhor, Aleluia. nosso homem espiritual, vivifica Aleluia. no Senhor, no entendimento, nos Aleluia. olhos e nos ouvidos, Senhor, para que a gente possa crer, compreender, discernir a Tua palavra, Deus, e nos colocar, Deus, diante do Senhor, para viver o novo e vivo caminho que o Senhor tem para nós, Senhor. Se o Senhor tem o melhor tempo, Deus, um novo tempo sobre nós, olhando para Jesus, olhando para a Tua palavra, Aleluia. vivendo Cristo, Deus, no nosso dia a dia, que nós vamos alcançar aquilo que o Senhor Aleluia, nos Senhor. prometeu, Senhor. Não do nosso Aleluia. jeito, não conforme já vivemos antes, mas daquilo que o Senhor declara sobre nós e desliga sobre nós, dia a dia, semana a semana, Senhor, na comunhão com a igreja, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Isso, Jesus, vem Pai. e levanta o Teu povo, levanta a Tua igreja, nessa noite, nessa semana, Senhor, Oh, Deus. em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome Pai. de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Em nome de Jesus, Pai. Irmãos, tem um texto da palavra que eu queria falar sobre a nossa vida particular diante de Deus, se falando sobre nossas ofertas, dízimos, e aquilo que está no nosso coração. Em Atos capítulo 4, versículo 36, fala assim: então José, a quem os apóstolos que haviam apelidado ele de Barnabé, que traduzido significa filho da consolação, levita do país de Chipre, possuindo uma terra, vendeu-a e trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Eu acredito que eu já falei isso uma vez, mas eu mesmo nunca tinha ouvido. Eu ouvi do Espírito Santo isso e olhando para a palavra. Eu nunca tinha ouvido isso de ninguém e é um bom estudo. Se alguém quiser fazer, faça. Ou eu mesmo vou fazer. Por ele ser levita, está escrito aqui levita. Levita não tinha herança de terra. A herança dos levitas era o sacerdócio de servir o templo.
ver aquilo que Deus falou, os levitas dentro do povo de Israel, eles não tinham outra herança. A herança deles era essa, de servir a Deus. Agora, os outros irmãos receberam terras como herança. É como na minha casa aqui, eu tenho 4. Olha, vamos lá, Natan. Olha, o Davi vai receber tantas terras, a Hannah tantas, o Mateus tantas, mas ao Natan ele não vai receber terra nenhuma. Qual que é a herança do Natan? Ele vai servir ao Senhor, ele vai ser um sacerdote. Ele vai servir na casa. Isso é bênção ou não? Sim. Bênção. Queridos, ele não tinha, mas a palavra diz que ele tinha. Então estava alguma coisa errada aqui na vida de Barnabé. Então Barnabé, simplesmente aqui, ele está alinhando a vida dele. Acertando a vida dele. Ele vende. Muitas vezes a gente fala, ele vendeu uma herdade e blá blá, né? A gente faz quase um mantra aqui. Que ele estava só acertando a vida dele. E entregando isso, tipo assim, pelo amor de Deus, isso não é meu. Isso aqui não é meu. Ele estava alinhando a vida. E depois, nada mais, nada menos, quem foi Barnabé? Se não tivesse Barnabé, não tinha o apóstolo Paulo. Porque foi Barnabé que discipulou Paulo. Que ensinou, que cobriu. Foi Barnabé que quando ninguém acreditava em Paulo e todos acreditavam em Barnabé, Barnabé tinha um respaldo tremendo. Barnabé chega entre a comunidade dos judeus e fala assim, é chapa meu. Pode acreditar que ele não é mais matador de crente. Ele era. Podem acreditar nele. E aí Paulo vai, o ministério de Paulo, o que acontece? Flui, rompe. Aliás, falta muitos Barnabés sobre a face da terra. Mas isso é um outro assunto. Homens que realmente cobrem. Homens que realmente dão a vida por pessoas que têm visão. E não é essa visão, sei lá o quê, né? De donos de campinho. Se eu ajudar o outro vai ser maior que eu não vou ajudar. E essas baboseiras que tem por aí. Mas vamos lá. O que eu quero compartilhar conosco? É tempo, queridos, de alinharmos. É tempo de nós sermos maduros em Deus. Existe uma parte que não é tua. E a parte que não é tua, entrega ao Senhor. Entrega mais do que você possa entregar. Faça isso diante de Deus. Alinhe isso. É tempo de alinhamento. Sabe por que é tempo de alinhamento? É tempo de você colher muitas coisas que você nunca colheu e que também a tua família não colheu. Você vai colher na tua vida, na tua história. Procure teu líder, teu pastor, entregue. A palavra diz que eles entregavam aos pés dos apóstolos. Entregue. E eu quero pedir também à pastora para orar por isso para nós. Para que Deus libere o nosso coração, o entendimento e tudo aquilo que esse ano Deus tem para fazer na nossa vida específica, pastora, profissional e financeira. E eu repito, hein? E olhe que Deus tem no nosso meio, aonde, para a honra do Senhor, eu pastoreio, Deus tem feito grandes coisas na nossa vida. Mas Deus vai fazer mais ainda. Pai, nós clamamos para que o Senhor venha e toque, por favor, papai, nos corações, porque é o Senhor quem toca o coração do homem, é o Senhor quem tem poder, Pai, para alinhar a nossa vida. Por isso vem, Espírito Santo, e coloca a tua mão, e que sejamos inteligentes na tua presença, olhando para a tua palavra, Deus, e entregando ao Senhor aquilo que é teu, aquilo que o Senhor nos pede, não com pesar, mas com alegria, porque o Senhor aceita e gosta de quem dá com alegria, Deus. Amém, porque a alegria também dá uma conotação de confiança, de entregar a vida, Senhor, de saber que o Senhor é Deus e que o Senhor vai mesmo
providenciar aquilo que é necessário, porque estamos provando da Tua palavra. E eu quero profetizar, Senhor, um novo tempo na área financeira do Teu povo, na área profissional, Senhor, em nome de Jesus. Que venha um tempo, Senhor, de vida, que venha um tempo, Senhor, de prosperidade, que venha um tempo, Senhor, de alegria, de regozijo, Senhor, de ver mesmo a colheita do Senhor em tudo aquilo que tem sido gerado, plantado, Senhor, tudo aquilo que tem sido feito com perseverança debaixo da Tua palavra. Aleluia, Deus. Para que possamos ver mesmo, Senhor, a sementeira, Senhor, a 30, a 60 e a 100 por 1, Deus. Em nome de Jesus. De obediência e de liberalidade na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, ótima semana. Deus abençoe tua vida, tua história. Uma semana tremenda. Nós estamos felizes por tudo aquilo que Deus tem feito no nosso tempo. Aleluia. Deus te abençoe. Vamos lá. Onde for eu vou, que te seguirei, e o que orar, orarei. E onde for eu vou, que te seguirei, e o que orar, orarei. E onde for eu vou, que te seguirei, e o que orar, orarei. Onde for eu vou, que te seguirei, e o que orar, orarei. Jesus só fazia que viu o Pai fazer, e Ele só falava o que ouviu o Pai falar, e Ele só se movia quando o Pai mandava, ouvindo seu coração, seguindo seu espírito. Não caminharei sem cada movimento de Jesus foi uma entrega. Não caminharei
onde for eu vou, que te seguirei, que orar, orarei.